Então, voltando a falar que a educação sexual tem o momento certo, tem a hora certa, tem que obedecer às fases em que a criança está. A mãe pode orientar a filha quando ela estiver ali já na fase da puberdade. Então, nesse contexto, vale lembrar que a educação sexual ajuda a criança a formar uma personalidade saudável e pode lidar bem com o seu próprio corpo, com as outras pessoas também. E, e assim, ensina que certos lugares precisam de limites e não podem ser tocados por estranhos, agindo de maneira impossível, estimular a criança a desenvolver de forma saudável, até mesmo garantir que ela se livre de situações abusivas. Foi o que eu ouvi uma vez de uma criança que fomos ouvir num processo, ela disse assim: minha mãe e meu pai ensinou que ninguém devia tocar ali. Achei interessante aquilo. Minha mãe e meu pai ensinou que ali ninguém devia tocar. E a criança falou isso para a psicóloga que trabalhou comigo no caso. Disse: olha, por que você achou que isso era errado quando fulano fez isso? Ele disse assim: porque minha mãe e meu pai ensinou que ali não era lugar de tocar, né? Enquanto eu não fosse grande. Então a criança já entendeu que ela está passando por uma fase que aquilo ali não é correto. Me lembro de meninas com 13, 14, 15 anos que se apaixonaram pelo tio, né? Pelo padrasto, e nós atendemos vários casos assim. Desenvolveu ali na fase da adolescência, da pré-adolescência, da adolescência, aquele amor platônico por aquela figura, e o indivíduo, aproveitando dessa fraqueza, desse momento, né, abusou. Então, o momento de desenvolver a sexualidade é no momento certo. Eu me lembro que eu escrevi assim no laudo para a promotora: sexualidade é um atributo de todo ser humano, podendo ser exercido de forma livre, sem imposições e com consentimento da pessoa. Então a criança tem que saber: só toca ali quando eu tiver, quando for a hora que eu tiver, que for propícia para isso, né? Então, a educação, uma criança sexualmente educada não significa que ela aprendeu o que é sexo. Ao transitar de uma fase para outra, ela, por conta própria, vai descobrindo que há uma sensação boa ou não. E reprimir, gente, essa descoberta pode causar problemas de segurança e autoconfiança. Por exemplo, em casos graves, até mesmo transtornos mentais. Eu nem vou nomear aqui, né, as repressões sexuais que eu tive na minha adolescência, na minha infância, depois na minha adolescência. E a fase mais delicada é essa, quando você descobre a sexualidade. Que os pais religiosos falam que aqui, não, isso não é de Deus, sexo não é de Deus, né? E sexo não é de Deus. Eu já ouvi falar isso, né? Então, meu pai foi muito importante com 13 anos. Ele sentou comigo e começou a falar o que acontecia, né? E eu entendi que aquilo era normal. Eu estava virando homem, né? Então, no complexo do Édipo resolvido, depois vou falar tem 2 aulas esse mês ainda. Tem o complexo do Édipo não resolvido. O que seria esse complexo do Édipo não resolvido? Aí, uma coisa, mas eu vou falar depois. Ao passar por esta fase, a criança faz as suas identificações e, consequentemente, forma a sua identidade, possibilitando a inserção na fase genital adulta. Sabe-se que tudo isso ocorrendo é um fruto de um complexo de Édipo resolvido. Mas pode acontecer de não haver esse processo bem elaborado, e então ocorre uma fixação nas fases anteriores, e o que origina distúrbios psicológicos. E esses distúrbios psicológicos nós chamamos de homoafetividade, homossexualidade e por aí vai. Porque é um complexo de Édipo não resolvido, pastor Marcelo. Lembra que a gente falou no Congresso de Pastores, né, esses dias aí, que muitas dos pastores têm esses problemas em suas comunidades e não sabem como lidar, né? Então, e agora é assim: você tem que ter muito cuidado. Dependendo do que você fala, você toma processo. Então, o complexo do Édipo foi resolvido, a criança entendeu, ela tem a identificação de que ela é homem, que ela é mulher, que ela é menino, que é menina, mas o complexo de Édipo não resolvido
traz esses transtornos aí, esses distúrbios psicológicos. E nessa teoria de Freud, ele escreveu que essas fases dos estágios distintos que a criança passa para o seu desenvolvimento psicossexual, essas fases há uma determinação definida. Se dá de acordo com a região do corpo, o que as pulsões se direcionam. Essas pulsões ou focos estão relacionados à satisfação da criança. Em cada fase vai surgindo novas necessidades que exigem satisfação, e a criança se relaciona consigo mesma e bem com os outros, né? E em seu desenvolvimento ela está ligada à maneira como as suas necessidades são satisfeitas. Gostei muito, pastor Marcelo, de uma conversa que tive com o pastor Josué, né? Lá de Curitiba. E ele falou, não sou psicanalista, mas deu uma explicação assim, muito sábia sobre essa questão da pedofilia, do apetite desordenado por crianças, adolescentes, assim por diante. Ele fala que essas pessoas, em algum ponto da sua infância, foram afetadas e não se curaram. E isso aí foi se manifestar na fase adulta. É muito interessante. Então, existe uma transição de uma fase para outra, e isso é determinado biologicamente, gente. Então, é possível que uma nova fase que foi iniciada, sem que a fase anterior e seus processos tenham se completado, essas fases sucedem-se umas às outras, em ordem fixa. Então, quando não há um desenvolvimento, esse processo não foi bem desenvolvido, vão desencadear alguma coisa na outra fase, né? E nunca são plenamente completos. Então, continua agindo durante toda a vida do indivíduo. Não passou por aquela fase. Não teve um processo naquela fase, foi interrompido. Aí, lá na fase adulta, ele vai manifestar algum transtorno, algum distúrbio, algum desvio, como a Marlise falou aí. Então, a fase oral, a fase anal, aquela fase de início, foi afetada uma desordem ali, ou o processo não foi bem, não foi transcorrido de forma biológica como tinha que ser, aí a criança foi afetada na fase adulta. E na teoria psicanalítica, sugeriu que a personalidade ela é estabelecida aos 5 anos de idade. Eu me lembro quando eu tinha 5 anos de idade. Mas, como que isso se desenvolve? As primeiras experiências desempenham um grande papel no desenvolvimento da personalidade e vão continuar influenciando o comportamento mais tarde na vida. 5, 6 anos. Essa personalidade formada, ou essa personalidade começa a ser formada aos 5 anos de idade. 6 anos. Quando eu cheguei na escola com 7 anos, eu já tinha problemas. Já era visível que eu era um menino cheio de problema. Agressivo, cheio de... Até hoje. De vez em quando, eu tenho um mecanismo de defesa, que eu vou falar aí, tá? E eu tive problema com professoras mulheres. Ninguém sabia por quê. Porque eu me dava bem com homens. Professores homens. Porque minha mãe era muito narcisista, dominadora. E aí eu tive um problema com professoras. E aí eu tive que passar por 3 escolas. Demorou, eu tive déficit de atenção durante muito tempo da minha vida. Então, eu já com 7 anos, eu já estava definido. Na escola, já era uma criança temperamental. Eu já tinha personalidade muito forte já aos 7 anos de idade. Então, nesse desenvolvimento infantil, o Freud fala que nessas fases é muito importante que na formação da personalidade, a energia libidinal se direciona às zonas erógenas, variando de acordo com a fase em que a criança se encontra. E, embora as fases não sejam fixas e engessadas, em geral, elas ocorrem em uma ordem cronológica, podendo se manifestar em ordem diferente da convencional. Cada elemento tem uma formação. Nós não somos iguais nessa formação também. Não somos iguais, nem todas as mulheres são sexualmente iguais. Nem todos os homens são sexualmente iguais, né? Nem todos os... Por quê? Cada um se distingue do convencional. Não é... Todos passaram por essa fase, mas nem todos são iguais no comportamento. De repente,
uma pessoa diferente da outra, né, quando se fala do desenvolvimento sexual, no contexto sexual, diferente desse, daquele outro. Por quê? Porque passou por essas fases. E quando ocorre um problema em uma dessas fases de desenvolvimento psicossexual, ocorre o que em psicanálise se chama de fixação. Aí, Marlene, a fixação, que a criança fixa um ponto de referência antes do trauma, né? Após a adolescência na vida adulta, em situações em que ela se sente acuada e insegura, o adulto faz uma regressão ao ponto de fixação em busca da segurança e do conforto marcado na infância. Então, ele vai cair na bebida e em tantas outras coisas aí. Então, a fixação, olha aí, tem uma imagem de um sujeito dormindo com um ursinho, um marmanjo. Eu tinha um sobrinho que ele dormia com a fralda. Ele botava a fralda na mão assim, prendia ela na mão, né? E, e depois ele colocava a mão aqui assim, na boca, no céu da boca. Chegou a entortar os dentes dele. Rapaizão lá, com a fralda na mão, chupando o dedo. Conheço meninas que chupavam o dedo até a idade adulta, casadas, chupando o dedo. Então, a fixação está relacionada com a regressão, de vez que a probabilidade de uma regressão em um determinado estágio do desenvolvimento aumenta se a pessoa desenvolver uma fixação nesse estado aí, né? É um foco persistente e um estágio psicossexual até este conflito, até que seja resolvido. Tem que resolver isso. Então, o indivíduo mantém-se preso nesta fase. Por exemplo, uma pessoa aí responde, Marlise, que você falou aí, ó. Uma pessoa que está fixada na fase oral pode ser mais dependente dos outros e pode buscar estimulação oral através de fumar, beber e comer. Tá aí. Fixação. Algo foi interrompido ali nessa fase e lá na fase adulta fixou-se essa pessoa em um comportamento regressivo. Regressivo. Então, o que a criança desenvolveu nesse período aí, o adulto, né? Vamos ver aqui, ó. Mecanismos de defesa. Permanecer no estágio primitivo de desenvolvimento, quando uma pessoa não progride normalmente de uma fase para outra, é responsável por deformações de comportamento. Nossa, isso é sério, hein? Na fase adulta. Com relação às fases do desenvolvimento e fixam a realidade. Olha que sério isso. Pessoa que não progride normalmente de uma fase para outra e é responsável por deformações de comportamento na fase adulta. Aí agora a gente entende por que certas pessoas têm aquelas reações, aqueles transtornos, aqueles comportamentos. Por quê? Porque ela fixou-se em algo que não foi resolvido lá naquela fase do seu desenvolvimento psicossexual. Aí ele cria mecanismos de defesa. Por exemplo, ele substitui os impulsos racionais pelos irracionais. Ele atua inconscientemente. Ele nega e distorce a realidade. Então, isso é um mecanismo de defesa. Defende o ego, ele vem defender o ego. Então, eu convivi com uma pessoa assim muitos anos, que tratou de substituir os impulsos racionais pelos irracionais. E todos nós temos isso. Eu tenho mecanismos de defesa, você tem mecanismos de defesa, todos nós temos mecanismos de defesa. E isso se manifestou porque lá na fase de desenvolvimento nós tivemos aí algum interromper, né? Sofremos alguma violência, alguma coisa ali, então nós criamos mecanismos de defesa. Esses mecanismos de defesa estão mostrando uma moça chupando as pretas, né? Esses mecanismos de defesa que consistem numa paragem ou cessação do desenvolvimento psicossexual em um determinado ponto do processo de maturação. Não amadureceu. É isso que a gente fala. Maturou ou não maturou. Não amadureceu, não está pronto. Falei lá no Congresso de Pastores, pastor Marcelo e a esposa dele ouviu. Fui ordenado com 21 anos de idade para assumir uma igreja e o que se viu naquele tempo
De início foi muita imaturidade da minha parte. Tanto que fui chamado a atenção várias vezes e alguém disse assim, vocês ordenaram um jovem ainda imaturo para cuidar de pessoas. A pior coisa que tem é isso. Uma pessoa imatura cuidar de outras pessoas. Então, tem pessoa que não se desenvolveu nesse processo de maturação. Tem que amadurecer. Pode tratar-se de um bloqueio temporário e normal da maturação, ou pode ser permanente, patológico, dando origem a neuroses e desvios de personalidade. Olha que sério isso. Eu tratei de um caso há pouco tempo, fiquei impressionado de ler o histórico da pessoa, com 65 anos de idade. Aí eu pergunto, será que tem conserto uma pessoa já nessa idade? Foi o que o pastor Josué disse, eu acho muito difícil. Aí vai tomar remédio, vai tratar-se com psiquiatra para poder controlar aquilo, vai buscar tratamento e terapia, porque aquilo ou torna-se temporário ou torna-se permanente, patológico. Não tem cura. Não tem cura. Então, esse mecanismo foi inicialmente estudado por Freud, e na teoria de Freud, que o desenvolvimento da personalidade, de forma que a fixação pode ocorrer em fase oral, analfálica do desenvolvimento, essa fixação, numa dessas fases, é responsável lá, ó, pelos desvios sexuais, em que o órgão da fase em questão e o foco interesse de atividade sexual anormal, os pedófilos, os estupradores, todos esses caras aí tiveram alguma normalidade lá nessa fase. Desenvolveram esses desvios aí de comportamento sexual. Toda pessoa com desvio, com comportamento sexual desviante, ele pode estudar o histórico dele, que você vai ver que alguma parte lá houve, então, esse problema. E a fixação acabou aí nessa repetição, né, de padrões. Então, fixação. Entenderam o que é fixação. Você deu um exemplo aí, Marlise. Né, homens que entenderam para a bebida, para o alcoolismo, né? Os mecanismos de defesa. Depois eu vou falar ainda esse mês sobre os mecanismos de defesa. Quais são os mecanismos de defesa que a gente cria nessa fase de fixação? É, é um mecanismo de defesa da mente humana para evitar que se acesse a consciência e as representações desconfortáveis. Ah, isso não quero lembrar, porque isso me causa desconforto. E toda vez que você toca no assunto com a pessoa lá no consultório ou fora do consultório, a pessoa diz, não, não quero falar sobre isso, e ela resiste, e aquilo faz mal, e eu não quero falar sobre isso. Então, é um mecanismo de defesa que ocorre quando determinados conteúdos são reprimidos ao longo do inconsciente. Então, eu não quero saber. Né? Pode parar com esse assunto, e é o mecanismo que impede que sentimentos e pensamentos que podem trazer dor ou representar alguma ameaça cheguem à consciência. Então, a pessoa, ela tem um mecanismo de defesa. Quando você vai falar de determinado assunto, ela bloqueia, diz, não quero falar sobre isso, porque ela tem medo de relembrar aquilo. Hoje, eu estou atendendo um caso aqui de uma criança que foi abusada com 3 anos, tá? Que o processo chegou para mim aqui. A menina tem 9 hoje, dia 17 agora, o promotor que é o Vila. E eu alertei o promotor sobre a revitimização. Sobre a revitimização. Vai fazer essa criança hoje com 9 lembrar tudo? Ela tinha 3 anos na época. Mas eu li o laudo e a criança fala. Ela fala ali, ela verbaliza o que aconteceu, o que o pai fazia, isso, aquilo outro. Só que agora, nós estamos tentando não revitimizar mais a criança. Então, a mãe fala que ela tem um mecanismo de defesa, mãe, eu não quero falar sobre isso, eu não quero, não quero. Então, as pessoas na fase adulta também, quando você quer trazer a consciência do inconsciente, algumas coisas, ela criou-se um mecanismo de defesa, né, contra aquilo. O medo de perder o controle, de ser julgado, ser condenado, ser punido, que é o medo maior. Esse medo que deve ser aniquilado faz com que o ego acione esse mecanismo de defesa que controla a pulsão e organiza o ego e assegura o amor do objeto. Né?
Um exemplo disso é o indivíduo que vive no piloto automático. O que quer viver no piloto automático? Não entra em contato com suas emoções e sentimentos, como se estivesse fugindo deles. Está sempre em movimento, mas não está presente nas reações que realiza. Eu já fiquei assim um tempo, muitos anos atrás, com o piloto automático ligado. Cheguei a pregar contra os sentimentos, contra as emoções, e um dia minha tia disse assim: sua pregação é muito, não é nem um pouquinho humanista, tá? Sua pregação não é nem um pouquinho empática, você ensina as pessoas a não sentirem. E aí vem aquela teoria assim: estou crucificado com Cristo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, então eu não sinto mais. Aí o cara não sente, fica frio, desumano, e não é assim, porque a natureza de Cristo nos humaniza. A natureza de Cristo em nós nos traz sentimentos de amor, onde não existia, agora tem o sentimento de empatia, o sentimento de misericórdia, o sentimento de perdão. Então, é meio paradoxo isso dizer que eu não quero sentimentos, agora meus sentimentos são os de Cristo. Então, é muito perigoso a gente falar que não sentimos emoções, não devemos sentir emoções. Então, é um mecanismo de defesa. Ah, não quero, não quero. Tem gente que já aprendeu até a não chorar mais, a controlar o choro. Tem gente que aprendeu a controlar o riso, tem gente que controla as emoções porque tem medo, né? Alguém diz assim, eu tenho medo de mostrar os dentes. Ah, eu tenho medo de chorar, alguém vai achar que eu sou molenga, que eu sou, né, bundão, desculpa a expressão. Então, aí a pessoa vive no piloto automático. E a anulação, que é o fortalecimento da repressão. Os obsessivos têm muito disso. Eles tentam apagar o significado daquele ato, né, que foi feito. Por exemplo, o indivíduo obsessivo compulsivo, ele vai 10 vezes para ver se ele trancou a porta. Alguém aí tem essa mania? Sai de casa, tem não, Marisa? Trancou a porta, vou lá ver de novo, e vou lá ver de novo, né? E pessoas que conquistam para se desfazer do conquistado. Assim o indivíduo só se sente, enquanto está correndo atrás ou de realizar alguma meta, né? Se sente desafiado a conquistar. Então, quando consegue, precisa de um novo desafio, ao invés de ser o que faz o que acontece, o que faz e desacontece. Não, perdeu a graça, eu vou atrás de outro. Aí não tá, eu chamo essas pessoas insatisfeitas, né? Pessoas insatisfeitas. As pessoas insatisfeitas são assim, elas sempre estão compulsivas. Eu falei muito lá no encontro de pastores sobre ativismo. Ativismo, eu preciso fazer, eu preciso fazer, e aí leva o líder ao ativismo e ao cansaço e ao estresse, né? Então, sempre está buscando. E o deslocamento ocorre quando o sentimento, que na maior parte das vezes é a raiva, a uma pessoa que se desloca para outra. Por exemplo, um indivíduo que teve um aborrecimento no trabalho, chega em casa e é agressivo com os filhos, com a parceira, com o parceiro. Ele está desassociado da consciência, né, que é caracterizado pela divisão da personalidade, onde uma parte se mantém reprimida e a outra está lá em operação plena. Né? Por exemplo, sonambulismo. Gente, eu dormi com um colega de trabalho agora em São Paulo. O cara sonâmbulo, acordava, andava no quarto, falava sozinho, sentava na cama, conversava não sei com quem. Eu comecei a ficar com medo daquele cara, pastor Marcelo. Teve uma noite lá em São Paulo, capital. Eu não conseguia dormir, né, por causa daquele barulho da Cracolândia. E ele me chamou pelo nome, ô Samuel, e não sei o que, não sei o que. Começou a conversar comigo sentado na cama. Eu parei e sentei na cama, Marlise, comecei a conversar com ele. De repente ele deitou assim e foi dormir. Daí eu perguntei para mãe, né? Mãe dele, que é advogada. Não, ele é assim mesmo, ele conversa sozinho à noite, fala com todo mundo. Eu falei, amnésia, né? Amnésia, sonambulismo. Então, é difícil lidar com essas pessoas, né? Então, a negação ocorre quando o indivíduo nega a realidade exterior, substituindo por outra que não é real, né? Através de negação de uma realidade que para ele não é agradável ou desejável.
Um exemplo disso é quando o indivíduo perde um ente querido e continua agindo como se ele estivesse vivo. Gente do céu. Você já viu alguém assim? Eu tinha uma irmã, uma ovelha, quando fui pastor, há uns 20 e poucos, 22 anos atrás. Ela perdeu o filho com 15 anos. Ela ia todo dia no cemitério e conversava com o filho. Todo dia. Me contaram uma coisa uma vez, vocês vão ficar impressionados. É, que a mãe mandou cremar o filho, mandou cremar o corpo e botou o pote de cinza em cima de uma estante na copa e disse que todos os dias, quando ela ia comer, ela colocava um pouquinho daquele pó na comida, que era o filho dela. Estava ingerindo o filho dela para dentro dela novamente. Então, aquela pessoa que a pessoa morreu, não, para mim você ainda está vivo, né? Existem vários tipos sociais de negação de realidade, ó. Escapismo, estou caindo fora. Adiamento de compromisso, né? Recusa de enfrentamento desagradável, eu me recuso a ter essa conversa, esse papo. Doenças imaginárias, tem gente que vê doença em tudo quanto é. Eu conheço uma pessoa que nós já colocamos até um apelido aqui, porque tudo está doendo, acho que estou com hérnia, acho que estou com gastrite, acho que estou com Parkinson, acho que estou com isso, acho que estou com aquilo. Então, criação de doenças imaginárias para fugir de responsabilidades, subterfúgio e entre outros. Né? Geralmente, o indivíduo cria falsas situações que acredita serem mais importantes para não enfrentar o que é preciso. Então, a negação. Quantas pessoas convivem que nós somos assim? Nós somos assim às vezes, né? Eu vejo aí, eu me vejo nesse quadro aí, às vezes. É um tipo de medida para não se aborrecer, ou é um mecanismo de defesa, né? Então, mecanismos de defesa são métodos que as pessoas usam para lidar com sentimentos de estresse ou ansiedade. E esses métodos podem variar amplamente em seu grau de ajuda ou potencialmente causar mais danos, né? Então, para a maioria das pessoas, esses mecanismos de defesa são comportamentos inconscientes. Então, é preciso identificar, reconhecer os mecanismos de defesa, os adaptativos, desadaptativos, suas causas, gatilhos, que podem ajudá-la a entender e cuidar melhor de si mesmo. Foi o que eu entendi quando começou a me dar pânico. O que é esse pânico? Fiz check-up, não deu nada, meu coração estava bom, o médico disse, você está bem, pela sua idade você está até muito bem. Eu tinha que descobrir o que eram esses gatilhos, o que está acontecendo com a minha vida. Então, fui identificando que eram fases da minha vida que precisavam ser tratadas, né? Então, os mecanismos de defesa, presta atenção, são classificados assim, ó, defesas primitivas ou defesas maduras. Defesas primitivas, essas que eu falo, que são inconscientes. Essas que já estão ali, né, se manifestando por causa do transtorno que houve aí nessas fases. As defesas maduras é aquelas que nós temos que são saudáveis e não quero discutir esse assunto, ou vou discutir quando tiver oportunidade, aquela maturidade que nós temos de falar menos, falar na hora adequada, ou falar na hora que for propícia. Então, existe uma defesa, nós temos mecanismos de defesa, mas elas podem ser primitivas, inconscientes, ou podem ser maduras, né? Os mecanismos de defesa primitivos são os primeiros a ocorrer no desenvolvimento, que vai incluir, ó, regressão, negação, divisão, projeção, fixação, fantasia, identificação, agressão passiva, racionalização, formação de reação, idealização e atuação. Sempre quando eu falo de agressão, eu lembro de uma aluna minha. Toda a fala dela era agressiva, todo o comportamento dela era agressivo, até um dia que eu decidi ouvi-la. Eu preciso ouvir. Aí eu descobri que ali as fases que nós estamos discutindo hoje foram interrompidas, abruptamente interrompidas, e nessa fase teve até um momento que ela conta da fase dela que ela começou a sexualidade dela com 12 anos. 12, 13, 14 anos,
uma sexualidade precoce. E ela teve que amadurecer com 14, 15 anos, já teve uma filha e assim por diante. Então, hoje, é uma pessoa extremamente agressiva. E não ficou no curso, e não passou pelas análises, e acabou, e não conseguiu se desvencilhar daquele gênio, né? Então, veja como é séria essas fases da vida aí. Para nós encerrarmos aí, eu vou fechar aqui, tá? E nós temos aí uns minutos. O que que nós aprendemos com isso? O que que isso vem ao caso? O que que isso nos chama atenção? Nós que vamos criar filhos. Eu sei que muitos já criaram, mas alguns vão criar filhos. Estão aí, tem jovens aí casados. É preciso que essas coisas estejam muito claras para vocês, que criam e educam filhos. Momentos em que, às vezes, você é levado, por falta de conhecimento, a praticar isso. E eu sempre falo, há poucos dias minha irmã falou isso para mim, diz, olha, os pais estragam os filhos às vezes. Ela falando dos nossos pais, olha, essas atitudes do pai e da mãe nos estragaram, estragou você, estragou eu, estragou a outra nossa irmã. A minha irmã falou isso aí, está com 70 anos de idade já. Aí eu disse, agora o que vai fazer com 70 anos agora? Vai mudar como? Como que uma pessoa de 70 anos vai agora, o pouco de vida que lhe resta? Veja como é difícil. Eu falei da pessoa com 65 anos que passou aí agora uma acusação grave. Eu disse, como que essa pessoa agora vai limpar a sua reputação? Como que essa pessoa agora vai receber uma cura, um tratamento e aí passar agora o resto que falta da sua vida? Então, são estragos, são estragos que não têm conserto. São coisas que vão se manifestando na fase adulta, vão levando as pessoas aos desvios, aos transtornos, e aí tem pessoas que acabam morrendo com aqueles transtornos, com aquelas doenças psíquicas. Por quê? Porque tiveram uma infância, maus tratos na infância, e tanta coisa. Então, veja a responsabilidade dos pais na educação desses filhos. Veja a responsabilidade de vocês, pais, no cuidado que vocês devem ter aí com essas fases de formação dos filhos. É muito sério. Então, é uma coisa que nós precisamos estar atentos para isso, que é muito sério. No mesmo mês, aí, não sei que dia que vai ser, nós vamos continuar esse assunto e vamos discorrer sobre esse mecanismos de defesa. Mecanismo de defesa. E aí vamos bater nesse assunto sobre o complexo de Édipo e assim por diante. Pessoal, vou liberar vocês mais cedo, porque essas são as anotações que eu tinha feito, tá bom? 2 aulas, vou salvar os vídeos e retornamos aí final do mês para vocês descansarem aí e, e guardem aí essa matéria. Já vou pôr lá no vídeo, lá no canal do Instituto, para vocês terem acesso. Combinado assim? Então tá bem. Deus Ok, abençoe. beleza, professor, beleza? Bom Deus descanso. abençoe, boa noite. Fica com Deus. Obrigado. Bom descansar. Amém. Amém, meu filho. Deus abençoe, com Deus.